que passou batido contra o São Paulo, mas sai de boa, né? Jogadores mais sorridentes, um ambiente mais leve, em que os jogadores mais escanteados renascem, ressurgem, e aí eu acho que muito na habilidade dessa resenha, desse papo que o Renato tem, Grafa. Eu também vejo por esse lado assim, né? Essa melhora desses jogadores, a recuperação. O Renato tem essa característica, né? De recuperar jogadores, fez muito isso no início de trabalho do Grêmio, né? Levando jogadores que estavam desacreditados em outros clubes e conseguindo tirar o melhor deles. Eu acho que é um momento importante da temporada. A temporada foi muito difícil também, né, Guga? Uma temporada em cima da outra, a parte física não é a mesma, teve falta de pré-temporada, tudo isso. Então é normal essa caída de produção de jogadores. E agora eles começam a subir de produção no momento exato. Mas a chegada do Renato, a gente vê que dá outro ambiente, né? O astral é outro entre os jogadores. E é muito da característica dele, como você falou, aquele estilo boleirão que brinca, que vai mostrar o DVD. Eu acho que o Flamengo fez a melhor manobra possível depois da saída do Rogério. E eu não sou antropólogo não, Felipe, mas com 8 anos morando aqui no Rio de Janeiro, eu sou um paulista de Marília, mas morei 11 anos em São Paulo. Eu já me arrisco a dizer, observando o comportamento do Carioca, que o comportamento do Renato vai muito ao encontro do que gosta, não é só o torcedor do Flamengo. Essa questão da praia, a gente brinca, a gente traz aqui na base da diversão, porque é mesmo, o cara que vai assinar o contrato profissional dele com um pé sujo de areia e chinelo de dedo, chama atenção, né? Que toma o chopinho dele em Ipanema, é figura frequente lá. Dia desses eu soube que passava um caminhão de lixo e ele ofereceu, ele estava no boteco em pé tomando o chopinho dele, ele ofereceu um salgado para cada catador de lixo. Quer dizer, ele vai cativando a torcida do Flamengo e vai fazendo disso um ambiente fora do clube e dentro do clube, com a história do DVD, com tudo isso, todos esses artifícios que o Renato usa, já não é de hoje, né? Agora a questão da simpatia, né? O Renato, queira ou não, claro que ele é ídolo do Grêmio, mas ele também é um ídolo do Flamengo, é um cara que tem uma história no clube, uma história bonita como jogador, já tinha a empatia do torcedor antes dele vir como técnico nesse momento, era um nome pedido a todo momento, né, para ser o técnico do Flamengo, e aí quando o casamento acontece, a torcida naturalmente tende a apoiar, né, mais do que o Rogério Ceni, que sempre foi um rival, né, um cara de São Paulo, tem às vezes essa questão Rio e São Paulo, né, muito mais para torcedor do que em termos de clube em si, mas a simpatia pelo Rogério Ceni é muito, pelo Renato Gaúcho é muito maior do que foi em qualquer momento com o Rogério, né, Guga? Perfeito. O histórico do Rogério como atleta. E aqui não se discute. Um cara que ganhou o que ele ganhou, ser chamado de mito pela torcida do São Paulo, é uma questão de perfil. Não é uma questão de ser melhor ou pior, não. Estamos julgando o valor. O Rogério é naturalmente uma pessoa mais tensa, sempre foi, em relação ao Renato. Eu acho que essa divisão ela é importante, assim, porque indiscutivelmente casa muito melhor o que é a figura do Renato. Mas que, com relação ao que é o trabalho, esse resgate do grupo de jogadores, uma resposta de atletas que não rendiam para serem opções válidas no primeiro momento, tudo isso é uma conjuntura que o Rogério já vivenciava. O Flamengo já vinha nesse resgate, né? Até pelas ausências que geraram uma queda e que trouxeram respostas, soluções. O Michael joga ou dá a resposta que dá hoje, o Vitinho dá a resposta que dá hoje, porque foram muito utilizados no período em que o Flamengo estava enfraquecido, sem boa parte do seu time titular. Então, assim, já foi uma construção do Rogério para cá. E isso se perde porque o recorte rompeu, pegou o outro é fera, nosso parceiro e tudo funciona. Não é assim, né? Até porque são só 5 jogos. Então, claro que o salto no ambiente, ele é muito importante, né? E, obviamente, há um casamento, uma conjuntura, né, que facilita essa relação do Renato com os atletas. Mas, com relação a trabalho, a campo, não é a minha interrogação ou pé atrás, mas é o que eu acho que ainda tem que ficar mais claro, assim, porque a construção já existia. E, fatalmente, esse Flamengo atingiria um estágio superior. São 5 jogos só, né? Exatamente. São só 5 jogos. O estágio com o Rogério também seria superior à medida que os atletas retornassem, os outros que são opção estivessem no estágio que estão hoje, e essa construção vem desde o Rogério. Ela não é estanque, ela não surgiu do nada com o Renato. Amigos, Guga, Grafa, preciso me despedir de vocês aí, viu? Tá, a gente se despede. Eu só queria, se possível, se der, claro. O relógio do programa está contigo. Eu queria saber do Roque. Eu fiz essa pergunta para o Grafite ao longo da transmissão, mas se esse perfil boleirão
é mais importante no Brasil do que em outros grandes centros. O Roque jogou além da Itália, jogou na Inglaterra, na Alemanha, enfim. Me parece que isso é muito importante ainda para o Brasil, que está evoluindo taticamente, que tenta jogar mais com a bola no pé. A gente vê times da Série B tentando construir desde o campo de defesa. Isso tudo é muito positivo, que a gente traz de fora. Mas a relação humana no Brasil me parece ainda muito dependente de como é que eu posso chamar? Dessa figura do boleirão, do paizão e de todos esses apelidos que a gente está acostumado. Um abração para vocês, eu estou ligado, estou chegando para curtir vocês no Troca de Passe. Valeu, Guga, obrigado, Grafa, bom descanso para vocês, boa madrugada olímpica aí, porque eu sei que vocês vão acompanhar tudo aí de perto. O que você acha dessa questão levantada pelo Guga, Roque? Primeiro, eu gostaria só de concordar com o Rafa, porque às vezes a gente vê jogos assim, 5 jogos, 4 jogos, ganha e a gente já acha que é tudo por causa do treinador que entrou. Né? Primeiro, eu acho que quando você troca o treinador, naturalmente, você tem uma mudança do ambiente. Né? E isso acontece, natural, não porque é o Renato, né? Mas ele acontece. Qualquer treinador que você vai trocar, você gera um outro ambiente naquele momento. Né? Então, acho que isso tem que ficar também bem claro. E, mais uma vez, quando o Rogério sai, alguns jogadores já estão jogando, você tem o problema também, de certa forma, pela Copa América, né? Muitos jogadores fora, jogadores ficaram machucados, foi vendido o Gerson. Né? Então, acredito também que nessa volta o Flamengo também estaria melhor. Quanto à questão que o Villani perguntou, aqui a gente leva muito... o contexto, né? Você tem um contexto aqui que muitas vezes passa muito a mão na cabeça do jogador. Claro que você tem que ajudar, você tem que estar do lado, você tem que apoiar, mas ao mesmo tempo você precisa também ter regras dentro do clube, né? E isso na Europa é diferente daqui. E eu acho que não é a questão do boleirão, você tem que ter um bom relacionamento, né? Claro, ajudar no momento certo, escutar no momento certo, mas também ter a regra. E aí o clube é muito importante, porque a gente fala muito do treinador. É o treinador que ou ele é o que ganha ou ele é o que perde. Não é. Você tem um ambiente no clube que o clube é muito responsável por isso. Né? Então essa é a diferença para mim, né, que joguei na Europa em diversos países, a responsabilidade que tem o jogador, a responsabilidade que tem o treinador e a responsabilidade que tem o clube no ambiente. Né? Você faz as suas escolhas, né? Você tem as regras e você faz as suas escolhas. Se você escolher certo, você está na cultura do clube, isso anda, vamos dizer, de acordo com a cultura do clube. Senão, normalmente você também não irá fazer parte daquele clube por algum tempo. E isso aqui no Brasil nós não temos tão claro assim, né? Perfeito, concordo em 100% com tudo que você disse, Roque. Vamos ouvir Renato Gaúcho depois dessa vitória do Flamengo, goleada 6-0 sobre o ABC. O Pedro é um jogador que eu admiro bastante. Ontem mesmo eu estive falando alguns minutos com ele. O Pedro é um jogador que eu falei, infelizmente, hoje ele joga numa posição que nós temos o Gabriel. São 2 grandes jogadores. Tem jogos de início ou durante a partida, como aconteceu hoje, que eu posso encaixar os 2. Porque no momento que a gente joga com 2 extremos abertos, como a gente joga com o Bruno Henrique e com o Everton, mais o Pedro, no caso, e mais o Gabriel, o nosso meio-campo fica muito exposto. Isso não quer dizer que eles não possam jogar juntos. É que eles têm praticamente quase que as mesmas características. Então a gente não pode se expor tanto ao adversário. O Pedro, ontem eu falei para ele, o Pedro é um jogador que é de nível de seleção brasileira também. Ele é um jogador muito inteligente, muito técnico. E sempre dentro do possível ele vai ter o espaço dele aqui no Flamengo também, sem dúvida alguma. Então a coisa que eu mais quero é dar mais oportunidades para o Pedro. Mas eu volto a repetir, o Flamengo ele é farto de atacantes, e atacantes a nível de seleção brasileira. Mas tem espaço para todo mundo. O que eu falei, são 3 competições. Ele tem entrado nos jogos, daqui a pouco ele começa uma partida, daqui a pouco descansa o outro. O importante é o jogador estar preparado para quando ele receber a oportunidade, ele entrar em campo e ajudar a equipe.
Essa questão do Pedro é sempre tema no Flamengo, né? E não vai deixar de ser, né, Rafa? Porque é um baita jogador que joga menos, talvez, do que a maior parte das pessoas gostaria de ver. O Domi era muito criticado lá atrás quando se falava do uso dos dois ao mesmo tempo. Ele teve uma certa... O contexto deu uma facilitada porque o Gabigol ficou lesionado um período e o Pedro atuou bastante. O Rogério questionado sobre isso também e usou pouco. É circunstancial a utilização. E aí o Renato dá uma explicação simples, assim, né? Do que é a utilização dele dos dois caras abertos, por mais que o Everton venha muito por dentro, abrindo o corredor, e o quanto o time perde na sua capacidade de ser agressivo na posse do adversário, do perde pressiona quando desperdiça a posse, se tem Gabriel e Pedro juntos na frente. Né? Eles até são diferentes, eu nem acho que sejam... Quando o Renato fala em características parecidas, tem muito a ver com o que é essa reação à perda da bola, é o jogo sem a bola. Eu acho até que eles são parecidos nesse ponto. Com a bola eles são distintos. Um mais posicional, dentro da área, de definição, por mais que saiba jogar saindo e dando sequência ao jogo. E o Gabriel que tem um volume absurdo, né? A quantidade de deslocamento, o que ele gera de jogo é muito absurdo. Mas os dois juntos geram adaptações no time que têm um impacto. Isso é muito ruim para o Pedro. Talvez levem um tempo, né? Porque não há comparação do que representa o Gabigol para o que representa o Pedro. Mas em bola, o Pedro jogaria em todos os outros times do Brasil, cara. Todos os outros. Hoje a gente tem um debate sobre o Hulk, né? Também demandaria uma adaptação. Mas, cara, é um baita jogador travado por uma questão de escalação que faz sentido. Tem um super ídolo ali no lugar dele como titular. E por falar em Pedro, em Gabigol, vamos dar uma olhada nos números do Gabigol, porque hoje ele se tornou um dos maiores artilheiros da história da Copa do Brasil. Ele está na 8ª posição. Olha quem está à frente dele, ó. Romário é o maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Depois vem o Fred, Viola, Oséias, Paulo Nunes, Dodô, Luiz Fabiano e agora o Gabriel está empatado com Evair. Nada mais, nada menos que Evair na 8ª posição e pode avançar, porque a diferença ali é muito pequena. Por exemplo, a diferença do Gabigol para o Viola, que está na 3ª posição, são só 5 gols, Roque. Tem tudo para avançar nessa lista ainda, né? E ali você tem que também observar que muitos desses jogadores jogaram muito tempo aqui no Brasil, né? Alguns deles saíram. O Fred saiu e voltou, então assim, chama atenção o Fred, o próprio Romário, né? O Viola saiu pouco, né? Oséias e Paulo Nunes também saíram pouco. Então, quanto mais tempo ele ficar aqui, eu acho que mais tempo ele vai ter aí para conseguir chegar aos 36, né? Já tem 24, então ficando aí mais alguns anos jogando no Flamengo. E o Flamengo lutando por títulos, a chance dele aumenta. Né? Fato é que vai entrando para a história também da Copa do Brasil, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Nós vamos para um rápido